sobre oração, tá? Então, hoje nós vamos tratar desse tema que é tão importante para a trajetória cristã, tá? Para a nossa trajetória de vida com Deus. E o tema da aula é a vida de oração do cristão. Então, eu peço que a Milka já comece aí a apresentação, se for possível, já colocar o primeiro slide. Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito da vida de oração do cristão. E aí nós temos ali um versículo base, tá? Que é Lucas 11:1, que é Senhor, ensina-nos a orar, tá? É um pedido ali dos discípulos, né, a Jesus, né, retratado em Lucas, e ali uma primeira frase, né, assim como o corpo precisa de ar, a alma também precisa de oração. Quando a gente vai falar a respeito de oração, eu sempre costumo dizer que, para mim, né, oração na vida cristã é a forma que nós temos de nos comunicar com Deus, de tantas formas que a gente tem, né? A oração é uma das formas que a gente tem de se comunicar com Deus, né? Só que se a gente parar para observar, o ato de orar é um negócio meio louco, assim, né? Eu tenho mania de dizer que oração é coisa para doido, porque o ato de orar, o que representa o ato de orar? É você lançar palavras, né? Digamos assim, ao vento, né? Para quem, por exemplo, não tem fé, ou para quem vê uma pessoa orar, a impressão que dá é que aquela pessoa está falando sozinha, né? Então, orar é coisa para maluco, né? Só que quando a gente vai para o princípio da oração, né? O que faz a gente orar? Né? O que nos leva a orar a Deus? Né? Nós oramos porque temos algo básico da vida cristã que é fé, né? A gente ora porque tem fé, né? Assim como em outras religiões, as pessoas têm suas preces, têm suas rezas, né? Por quê? Porque elas expressam, né, isso através da fé. E a nossa oração, ela também é expressa através da fé. Só que qual é a grande dificuldade que nós temos em orar, né? Por que muitas vezes nós, cristãos, que servimos a Deus e nós aqui, né, nós que estamos hoje aqui na aula, temos já uma caminhada com Deus, por que é tão difícil da gente conseguir, muitas vezes, ter tempo de qualidade, tempo de oração, né, tempo de busca com Deus para falar com Ele, tá? E aí que a gente começa, então, a tratar a oração como algo substancial para a nossa vida e para a nossa trajetória cristã. Então, aqui nessa primeira frase, a gente vai ver que o corpo precisa do ar e a alma precisa de oração. Então, aquilo que é ligado às coisas espirituais, né, a nossa vida espiritual e que vai se refletir lá na nossa vida material, é baseado no princípio da oração, né? Então, a oração é para a alma aquilo que a respiração é para o corpo. Então, nós falamos em encontros passados, né, a respeito dessa guerra que temos entre carne e espírito, e que importante é que nós venhamos matar a nossa carne para que o nosso espírito, né, se sobreponha, para que o nosso espírito sobreviva, para que o nosso espírito permaneça, matar a carne para que o espírito permaneça. E oração está ligado a algo espiritual, né? Porque orar a Deus é algo espiritual. Então, a nossa vida espiritual, ela não pode de maneira nenhuma ser mantida sem oração, né? Então, um dos princípios básicos da nossa caminhada cristã está nisso aqui, está na oração, né? Então, que a gente também possa fazer como os discípulos fizeram, pedir a Jesus, né? Eles chegaram num ponto que eles disseram: olha, Senhor, ensina-nos a orar, né? E a gente vai ver isso lá em Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Muitas vezes nós temos essa dificuldade, né? Por mais que possa parecer algo simples, né? Vou dedicar uma oração a Deus, vou dedicar uma oração a Deus. Muitas vezes a gente sabe, né, que as nossas orações, elas não podem se basear em vãs repetições, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade e os nossos momentos de oração acabam sendo momentos que muitas vezes não são, digamos assim, aproveitáveis diante de Deus, não são satisfatórios, acaba muitas vezes nos frustrando, porque aí nós temos outros pontos de orações que muitas vezes não são respondidas e a gente não entende o porquê, e tudo isso acaba nos frustrando e a gente acaba deixando de ter uma vida de oração com qualidade com Deus,
né? E isso é importante para a nossa trajetória cristã, é importante para a nossa vida como igreja, é importante para a nossa vida em discipulado, né? É importante para a nossa vida do cotidiano, nós termos, sim, uma vida de oração. Pode passar? Então a gente vai entender aqui o valor da oração, tá? Então a oração a gente precisa tratar como algo substancial na nossa vida, a respiração da alma, né? Então essa frase, essa nomenclatura aqui, ela sintetiza muito o que é a oração. Ela é assim como, né, o oxigênio é para o nosso corpo, a oração é para a nossa alma. Então a oração é tão essencial para a vida espiritual quanto a respiração é para o nosso corpo físico. Sem ela, a nossa comunhão com Deus se enfraquece e a alma sufoca. É por isso que muitas vezes nós temos, né, esses altos e baixos, muitas vezes espiritualmente falando, pela dificuldade que temos de orar. E a maioria das vezes, quando somos tentados, quando estamos passando por momentos de fraqueza espiritual, quando estamos passando por momentos de dificuldade, de lutas, o que deveria ser o momento em que nós mais deveríamos orar, o momento em que nós mais deveríamos dedicar tempo de oração a Deus, é o momento em que esses momentos acabam sendo minados e o que a gente menos faz é isso. É os momentos em que muitas vezes nós somos mais atacados, né? E justamente isso vem para quê? Para fazer com que nós não venhamos conseguir respirar, a nossa alma não consiga respirar. Então, assim como o coração precisa pulsar continuamente para manter a vida, o cristão, ele precisa orar constantemente para manter viva a sua relação com Deus e a sua sensibilidade espiritual. Então, aqui a gente percebe, somente nesse parágrafo aqui, o quão importante é mantermos uma vida de oração, né? Então, quando nós entendemos que nós precisamos orar constantemente, estamos procurando manter viva a nossa relação com Deus e a nossa sensibilidade espiritual. Por que muitas vezes a gente percebe assim, eu já me questionei muito isso, né? Às vezes a gente vai a cultos e parece que a gente vive duas igrejas diferentes, assim, principalmente a gente que faz parte do louvor, né? Às vezes a gente está no altar ministrando, a gente tem uma visão da igreja, assim, a gente consegue, né, quando tem a oportunidade de pregar, a gente consegue perceber, né, a igreja na sua amplitude, né? Ali povo mesmo, né? O povo que está na nave da igreja. E muitas vezes a gente percebe isso, que algumas pessoas, você não precisa, você mal começa o culto e algumas pessoas já estão lá no seu momento de adoração, no seu momento de busca, no seu momento de louvor, procurando, né, buscando a Deus de uma maneira muito fervorosa, né? E a gente fica pensando, e por que outros parece que demoram tanto a sentir, né, esse clima, essa ambiência? Só que cada pessoa vem de uma bagagem, né? Cada pessoa vem de uma situação. Alguns, né, já vêm de um tempo de oração, já vêm de um tempo de busca. Alguns, né, já saem de casa preparados. Nós temos casos aqui que me chamam bastante a atenção na igreja e que era para ser comum, né, mas muitas vezes não é. Mas nós temos, por exemplo, e vocês já devem ter percebido isso nas igrejas que vocês frequentam, enfim, que alguns irmãos acabam chegando na igreja, a primeira coisa que fazem é ir até o altar, né, se dobram diante do altar e dedicam um tempo de oração a Deus, né, antes do culto começar. Então, são pessoas que já buscam, né, entrar no culto, entendendo que estão ali para cultuar a Deus e já estão preparadas em um ambiente de oração. Né? Então, elas já fazem parte do culto antes mesmo do culto começar. Né? Então, a oração ela tem esse poder de transformar ambientes, de transformar, né, situações, né? E todos nós aqui, né, cristãos que somos, já fomos, né, alvo de orações, já fomos abençoados, né, fruto de orações, né? Eu sou prova disso, né? Então, a oração ela acaba sendo primordial nesse sentido, sendo a nossa comunhão com Deus, né? E sem ela, a nossa alma acaba se sufocando, que acaba fazendo com que a gente venha perder essa sensibilidade espiritual. Então, a oração ela nos leva a esse nível, né, de entendimento espiritual,
A oração, ela leva, digamos assim, aos mistérios, né, de Deus, que Deus se revela a nós através do ato de nós orarmos. Esse ato maluco que temos, né, que é de conversar com o vento, né, que na verdade nós sabemos que estamos falando com Deus. Mas eu quero lançar uma pergunta aqui, e fiquem à vontade para abrir o microfone e responder. Eu acredito que todos nós aqui, né, e se por acaso você não passou por esse tipo de situação, por favor, nos diga qual é a receita. Mas todos nós aqui passamos por períodos na nossa vida em que nós não temos vontade de orar, né, em que a gente não sente vontade de orar, né? Em algum momento da vida, você já deve ter passado por isso, tá? E aí eu quero fazer a seguinte pergunta: qual é a grande dificuldade que vocês identificam na hora de orar? O que vocês mais pensam assim que pode ser ou na vida pessoal de vocês, ou que vocês identificam como igreja, como corpo de Cristo? O que mais faz com que as igrejas hoje, nós como povo de Deus, não venhamos ter uma cultura de oração, como a gente observa em outras religiões, né? Que outras religiões têm culturas de orações muito fortes. E muitas vezes nós, como igreja, como cristãos que somos, não conseguimos manter viva uma cultura de oração a Deus. O que vocês identificam assim que é a grande dificuldade para a gente ter uma cultura de oração? O microfone está liberado, se quiserem falar. Eu posso falar? Pode. Eu acredito que a oração é como aquela passagem bíblica que diz das virgens, que, tipo, se tu deixa a tua chama apagar, que no caso seria a oração, é muito difícil de tu conseguir acender ela de volta, porque ela enfraqueceu, apagou. Depois que apaga é muito difícil. Aí tem que ter todo um preparo de novo, a busca do Espírito Santo, entendeu? Uhum. Então, o afastamento de Deus é um dos motivos para que a gente não venha manter uma cultura de oração. Eu acho que é um ponto legal da gente abordar também. Mais alguém? Só a Samara? Vou ter que dar um bis para a Samara quando encontrar com ela. Ou todo mundo aqui não tem dificuldade nisso, todo mundo ora tranquilo, assim, vocês não sentem nenhuma barreira impede vocês de orar, vocês conseguem manter a oração tranquilamente. Fala, dona Sandra. É isso que a Samara colocou, é bem colocado mesmo. E também eu acredito que nos dias de hoje, né, o tempo também é uma coisa que tem atrapalhado muito, né, as pessoas de orarem, de se aproximarem mais de Deus, né, de terem uma comunhão maior com Deus. E isso, e com essa coisa do tempo, né, ao invés de se aproximando de Deus, eles vão também se afastando de Deus, porque não é que nem a Samara colocou, né? O vaso não está sendo cheio, né? Porque o vaso só é cheio quando nós nos colocamos diante do Senhor e oramos e buscamos a presença dele, né? Nos enchemos da presença do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas. Se não houver isso, ele vai enfraquecendo, vai esvaziando e vai se afastando cada vez mais, né? Legal. Eu posso falar? Pode falar. Eu acho também que tem aquela questão de algumas liturgias, né, que a gente tem de achar que, tipo, muitas vezes para orar a gente precisa estar em um lugar sozinho, ou somente ajoelhado, ou ter sempre aquele horário. E às vezes acaba que o inimigo acaba nos roubando de ter um dia inteiro com Deus, né? Então, assim, a gente pode orar em qualquer lugar, dentro de um ônibus, trabalhando, né? Em qualquer lugar. Então, eu acho que acaba muitas vezes essa questão não é muito assim disseminada, de dizer assim, não, você pode orar em qualquer lugar, você está cozinhando, ore. E eu presenciei até uma vez que eu estava no ônibus, eu morava em Porto Alegre ainda, e eu entrei no ônibus e aí começou lá uma briga lá, uma bêbada,
começou a perturbar o marido da outra mulher lá, e a mulher estava, né, a esposa do homem lá, estava já possuída já, porque a mulher estava, né, incomodando ele, era deficiente. E a mulher já começou a amarrar os cabelos para poder pegar a outra no ônibus, misericórdia. Eu já fiquei assim, sangue de Jesus. Aí eu disse assim, não vou descer do ônibus, né? Não posso, eu já comecei a repreender. Aí já comecei a orar. Aí já comecei a dizer, Satanás, saia daqui em nome de Jesus. Já comecei a orar. E para a honra e glória do Senhor, a Bíblia de repente falou assim, eu vou descer aqui. Não foi de repente, não, foi Deus, né? E aí ela desceu do ônibus. E aí a paz voltou para o lugar. Então, assim, Deus nos deu autoridade e a gente pode orar em qualquer lugar. Então, eu acho que isso também, né? Da gente pensar nisso. Porque se a gente for esperar, aí cheguei em casa para eu orar, para começar, a gente nunca faz. Então, acho que uma dificuldade minha também é isso, né? Uhum. Perfeito. Eu acho que vai um pouco ao encontro do que a Aida colocou ali, ó. A Aida colocou o seguinte: a minha dificuldade é encontrar muitas vezes as palavras certas do que eu quero dizer, mas consigo orar de forma simples. Eu acho que a oração, muito baseado nisso que a Manu falou e no que a Aida colocou, a oração ela é algo simples, né? Se a gente parar para observar, a oração é uma ferramenta muito eficaz, né? Super eficaz, é a nossa forma de se comunicar com Deus. Mas também é algo muito simples, né? A Manu colocou um ponto interessante que é a questão da liturgia, né? Que a gente muitas vezes fica preso a coisas. Ah, eu só posso orar em determinados momentos. Não, cara, você pode orar aonde você achar que tem que orar, né? Claro, o que a gente sempre diz, né? Tem que ter cuidado, né? Com algumas situações. Por exemplo, você pode orar no seu silêncio, no seu secreto. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar orando. Você pode estar buscando a Deus, você pode estar adorando a Deus ali na sua busca, né? Eu, por exemplo, costumo dizer aqui para a Milka que muitas vezes os momentos em que eu busco a Deus é quando eu estou lavando louça aqui. Eu gosto de ficar no meu canto aqui lavando louça sozinho e fico ali, né? E na minha cabeça, muitas pregações, muitos sermões me vieram enquanto eu estava lavando louça aqui. Porque eu estava ali conversando com Deus, entendeu? No meu inconsciente. Às vezes a Milka está sentada por aqui fazendo as coisas dela e eu estou ali orando, buscando a Deus, né? Adorando e tal. Por quê? Porque a oração ela pode partir desse princípio também, né? De nós não precisarmos de uma ambientação, não precisar, claro, precisamos criar esses ambientes também, sim. Há momentos em que precisamos, né? Precisamos nos trancar no nosso quarto, ficar no secreto, né? Orar a Deus, né? Que nem eu falo, deixar o ranho escorrer pelo nariz, né? Chorar bastante, deixar Deus falar no nosso coração. Isso é importante, né? Precisamos ter esses momentos de oração e de comunhão com Deus. Precisamos ter momentos mais fervorosos, né? De busca, de buscar poder em Deus, né? Precisamos, né? Precisamos ter momentos em que muitas vezes nós vamos orar reivindicando coisas, sim, precisamos. Mas fato é que o ato de orar é algo simples, né? Não precisamos ter palavras rebuscadas. Algo muito interessante que a gente vai ver ainda aqui no decorrer do estudo, só para contextualizar o que a professora Aida colocou, é que nós podemos orar a própria palavra, né? Podemos orar a própria Bíblia, né? Então, isso também é importante, de termos o conhecimento bíblico também aplicado à nossa oração, e é muito disso que nós estamos tentando fazer aqui. Mas eu quero puxar um outro ponto, que eu acho interessante, que eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos para orar, pelo menos o que eu identifico assim como igreja, né? Não falo por mim também, né? Porque sou um pouco ansioso para isso. Mas nós temos dificuldade de orar quando não temos resposta de Deus, né? Eu acho que quando Deus ele não responde, nós temos dificuldade de continuar numa vida perseverante em oração. Não sei se vocês têm essa sensação, não sei se concordam comigo, mas eu acho que isso tem um princípio. Porque, preste bem atenção, nós oramos, né? O ato de orar, já coloquei aqui para vocês no início, que o ato de orar, para mim, representa uma loucura, né? Porque nós estamos ali orando, falando sozinho, né? Mas o que faz com que o nosso ato de oração não venha a ser uma loucura? A nossa fé, né? Então, nós vivemos uma fé, né, que é um pouco doida, né? De orar a Deus. Perfeito, né? Nossa fé é isso. Só que o que a gente vai entender, né, como conceito de fé cristã? O que a Bíblia vai dizer a respeito da nossa fé? Em Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam, não é? Se nós oramos com fé, nós estamos orando, preste bem atenção, a nossa oração
é baseada na fé que temos. Só que a nossa fé, o que é o nosso conceito de fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ou seja, nós temos fé em algo que a gente não vê, mas que a gente espera. Então, qual é a grande dificuldade que nós temos muitas vezes em manter uma cultura de oração? Nós não sabemos esperar. A nossa fé, que é baseada em espera, né? Nós não conseguimos manter muitas vezes uma cultura de oração porque não colocamos em prática aquilo que temos como princípio de fé, que é a espera. Né? Então, a nossa fé ela é baseada nisso, ela é baseada em esperar em Deus, né? Em conversar com Ele e esperar nele. E a nossa grande dificuldade, muitas vezes, é esperar nele. E eu falo por mim, de muitas dificuldades que tenho, né, de muitas vezes, entender o propósito de Deus e de esperar nele. Né? Então, o esperar em Deus, muitas vezes, faz com que a gente não venha conseguir manter uma cultura de oração. Lembro que Milk e eu passamos por uma situação aqui nossa, né, em relação à nossa casa, enfim, em que nós ficamos 2 anos em oração. 2 anos em oração. Na verdade, nós ficamos 2 anos em espera, né? Em espera, mas em oração. Então, mesmo esperando, não deixamos de orar, não deixamos de buscar a Deus, né? E talvez essa seja a nossa grande dificuldade. Diante de algumas situações, não conseguir permanecer em oração diante de um período de espera. E aí, não colocamos em prática o nosso conceito de fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que esperamos, tá? Aí a professora Aida coloca ali, muitas vezes me vejo assim, orando e falando sozinha, fazendo qualquer coisa. Claro, tem um momento só com meu Deus, em local apropriado, mas também tem um momento em que oro, né, com o Hamilton, que é o esposo dela. É muito bom sempre qualquer forma de oração. Amém. É por aí, né? A nossa vida regada à oração. Então a gente avança para o nosso próximo slide ali. Aqui, para nós poder, digamos assim, planificar um momento de oração, tá? Aqui o estudo ele propõe, né? Até a Manu colocou, e eu concordo extremamente, eu sou contra qualquer tipo de liturgia, qualquer coisa regrada, enfim, né? Eu não sou dessa linha, mas aqui o estudo, ele propõe um plano de oração que eu achei interessante de manter, porque muitas vezes a gente não consegue organizar, né? Alguém falou aqui, acho que alguém falou a respeito do tempo, né, da dificuldade que temos pelo tempo. Então, quando nós organizamos as coisas, né, como um plano, como parte da nossa vida diária, às vezes as coisas se tornam mais fáceis, né? Então, aqui, o estudo propõe um plano de oração, né, um tempo com Deus, 1 hora diária. Né? Então, das 24 horas do dia, dedicar 1 hora a Deus. Então, aí, as pessoas podem dizer, mas eu não sei como orar, não sei como orar, como os discípulos diziam lá atrás, né? Então, o estudo aqui, ele vai propor justamente isso. 5 minutos, né, de adoração, né? Então, você começa ali 5 minutos adorando a Deus, exaltando a Deus por quem Ele é, louvando a sua grandeza, a sua majestade, né? Engrandecendo ao Senhor, muito baseado, né, na própria oração ensinada por Jesus, que é a oração do Pai Nosso, que começa ali, né, com o momento de louvor, declarando quem Deus é, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Depois nós temos ali 5 minutos de confissão, né? Ou seja, reconhecendo os nossos pecados e recebendo o perdão de Deus, né? Com humildade no nosso coração, reconhecendo aquilo que nós fizemos de errado. E ali nós temos 25 minutos de petição e intercessão, apresentando as nossas necessidades e intercedendo pelos outros com fé. Né? Então, boa parte desse plano de oração aqui, ele trata a respeito daquilo que diz respeito a nós. Petição, aquilo que nós vamos pedir a Deus, e momento de intercessão, que é quando nós buscamos, nós oramos e intercedemos, né, por situações, por aqueles que nos cercam, pela nossa família, pela nossa casa, enfim. Depois, 5 minutos finais de agradecimento, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pela fidelidade de Deus. E depois, 20 minutos de leitura e meditação, mergulhando na palavra, deixando que Deus mergulhando na palavra de Deus e deixando que ela transforme o nosso coração. 20 minutos finais com leitura e meditação. Então, aqui a gente tem um plano de oração de 1 hora. 1 hora por dia,
que a gente pode dedicar a fazer isso. Ah, Rafael, mas eu posso, se eu for seguir esse plano, né, por óbvio, eu posso inverter? Pode, não tem problema nenhum. Desde que você, se você tem dificuldade de orar, que você cumpra, né, todos esses, todo esse manual que está aqui, de adoração, confissão, petição, intercessão e agradecimento, e lá no fim, a leitura e a meditação. Eu acho interessante algo aqui, ali reservou 25 minutos de petição e intercessão. Eu tenho uma certa dificuldade quando vou orar de pedir coisas para Deus. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, né? Mas eu lembro que eu conversava com uma irmã da igreja aqui, que ela é intercessora, ela é do Ministério da Intercessão. Inclusive, quando eu era líder de jovens, eu tinha um grupo de irmãs que trabalhavam com intercessão aqui, e eu chamava elas para orar pelos eventos que nós fazíamos, pelos movimentos que nós fazíamos com os jovens, e elas intercediam. E uma delas, uma vez, disse para mim assim: Rafael, eu me ajoelho para orar, eu não consigo orar por mim, eu não consigo orar pelas minhas coisas, eu só consigo interceder pela vida dos outros, né? Mas aí a gente vai ver que isso também tem um respaldo bíblico, né? A gente vai ver que Jó mudou a sua história quando intercedeu, né? A Bíblia vai dizer isso. Então, a intercessão, ela tem um poder muito forte, né? Então, tem pessoas, eu acredito nisso, tem pessoas que elas têm um ministério de intercessão, elas dobram o joelho para orar e elas não oram por mais ninguém, elas só vão interceder. Mas são pessoas que a gente observa que tem uma cultura de oração muito regrada, né? São pessoas que oram muito, que buscam muito a Deus, né? E que têm essa dificuldade de pedirem, de fazerem as suas próprias petições e acabam somente intercedendo pelos outros, né? Então, aqui, né, como exemplo, quando a gente tem um plano estruturado, a oração ela deixa de ser um peso e se torna um prazer e poder diário, né? Então, a gente precisa enxergar os momentos de oração não como um peso, né? Eu lembro de uma outra história de um amigo meu missionário, no campo missionário. Ele dizia para mim assim: Rafael, eu por vezes eu tenho dificuldade de orar. Tenho dificuldade de orar, às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou, né, em luta, estou em batalha, mas algo Deus coloca no meu coração assim, ó, que independente da situação que eu estiver, eu posso estar querendo dormir, mas eu tenho que orar. Eu posso não querer orar, mas eu tenho que orar. Por quê? Porque o entendimento é justamente esse, de que a oração ela é o alimento para a alma, a oração ela é a respiração da alma, né? Então, se o corpo precisa de alimento, se o corpo precisa respirar, a alma também precisa, e é através da oração que a gente vai ganhar esse fôlego, vai ganhar esse oxigênio, né, para manter aí a nossa vida espiritual diante de Deus. Alguma pergunta, alguma colocação sobre esse plano aí? Não? Então, vamos avançar. Aí vem a seguinte pergunta: por que nós devemos orar? Né? Começamos esse tópico com a pergunta: por que devemos orar? Primeiro, porque Deus ordena, tá? Então, orar é uma ordenança, né? Se não oramos, né? Se é uma ordenança de Deus e nós não oramos, estamos em pecado, tá? Então, devemos orar. Deus ordena. A oração ela não é uma opção, tá bem? Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador e a gente diz que quer viver Jesus, que quer viver Deus, né? Que quer ter uma vida com Deus, olha, sou cristão, né? Aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, a oração ela passa a ser parte da sua vida. Então, se Jesus orou, nós também devemos orar. Então, Deus ordena a oração. A oração ela não é opcional. Deus nos ordena que oremos sempre e não desfalecemos. A gente vai ver em Lucas 18. Eu estou até com Lucas aberto aqui. Lucas 18, do 1 ao 8, fala sobre a parábola da viúva persistente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz.
e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, é uma parábola cheia de perguntas, né? É uma parábola que muitas vezes a gente nem medita tanto, mas é uma parábola que vai falar a respeito disso, né? Então, ali, ó, no versículo 6, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele? Ele retorna com uma pergunta. Por acaso Deus, né? Se mesmo um juiz injusto faz justiça, Deus, por acaso, não vai fazer justiça àqueles que clamam a ele? Né? Então, muitas vezes a gente quer que Deus opere coisas em nosso favor, a gente quer que Deus opere justiça a nosso favor, mas nós não queremos clamar a ele, não queremos buscar a ele. Então, por isso, uma vida de oração, uma vida de busca, Deus ordena isso, né, como princípio da nossa caminhada com ele. Ainda, por que devemos orar? Canal de bênçãos. A oração é o meio pela qual as bênçãos divinas fluem para a nossa vida e também para o nosso ministério. Então, é através da nossa comunicação com Deus, através da oração, é que nós vamos, né, ter acesso às bênçãos, aquilo que Deus tem para nós, né, prometido através da sua palavra. Ah, mas devemos orar a Deus somente para pedir? Isso aí é outra coisa, gente. É outra coisa que a gente tem que cuidar, né? A gente ora a Deus com petições. Sim, como eu falei para vocês, eu muitas vezes tenho dificuldade de orar pedindo coisas a Deus, o que também é um erro, né? Porque a Bíblia diz isso, né? Pedir e dar-se-vos-á, né? Buscais e achareis quando me buscares de todo o coração. Mas a nossa oração, ela também deve ser carregada de louvor a Deus. A nossa oração, ela também deve ser carregada de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, né? Pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa, né? Por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pelos livramentos, né? Então, a nossa oração, ela precisa ser carregada dessas coisas também, né? A oração, por que devemos orar? Porque fortalece a nossa fé. Através da oração, nossa fé é fortalecida e o nosso coração se aproxima cada vez mais de Deus. Então, como buscamos intimidade com Deus? Através da oração. Através da oração é que nós vamos nos tornarmos mais íntimos de Deus. Nós, normalmente, somos, por princípio, né, nós somos mais íntimos de quem nós mais conversamos. É ou não é? Né? Com quem a gente mais acaba conversando no nosso dia a dia, na nossa vida, nós nos tornamos mais íntimos. Quantos de nós muitas vezes tem problemas e tem dificuldades e corre para alguém para contar, né? Tá passando por uma luta, eu preciso compartilhar isso com alguém porque sei que fulano, né, vai me ajudar, sei que ele vai ter uma palavra, sei que ele vai ter algo, né, para me tirar dessa situação, para me impulsionar. Muitas vezes nós fazemos isso e isso é o processo natural da vida. Ninguém é uma ilha, né? Nós sempre temos pessoas que nós procuramos e que muitas vezes vão nos dar o auxílio ou que sabiamente vão nos ajudar em oração, né? Vão ser nossos parceiros de oração, né? Na dificuldade e na luta, né? Só que antes, né, deveria ser o processo natural das coisas para nós cristãos, antes de dialogarmos com alguém, antes de desabafarmos com alguém, deveríamos recorrer à oração, deveríamos buscar a Deus em primeiro lugar, né? Contar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas ansiedades, aquilo que nos tira, né, muitas vezes da órbita, né, deveríamos levar primeiramente a Deus, colocar diante dele, né, porque ele sempre está disposto a nos ouvir, né, sempre está disposto ali a nos trazer, né, uma palavra, mas tudo isso vem como? Quando temos intimidade com ele, através da oração. Por isso que há um levante muito grande do inimigo das nossas almas para que a gente não venha a ter momentos de oração com Deus, para que a gente não venha a ter momentos de intimidade com Deus, né? E aí vem a falta de tempo, vem, né, muitas vezes, ou senão a gente pega e faz aquela oração, né, diz, vou orar quando vou deitar, e aí fecha o olho, né, ora 2 minutos e o resto dorme, né, acontece muito, né? Eu lembro quando eu e a Milka, antes da gente começar a namorar,
e depois eu vou abrir o microfone para ela se justificar por conta disso. Eu lembro que antes da gente namorar, a gente tinha períodos de oração, né? E nós orávamos pelo telefone, eu aqui em Arroio Grande, ela lá em Porto Alegre, e muitas vezes eu terminava a oração e eu terminava a oração sozinho, porque simplesmente do outro lado do telefone a Milka já estava roncando, né? Podes abrir o microfone e te justificar, Milka, que eu sei que tu quer. Mas enfim, né? Talvez, qual é que era o nosso erro? Né? E não era um erro, né? Não era um erro porque nós estávamos ali, né, dedicando um tempo a Deus, mas talvez ali a gente deveria, de repente, escolher um outro horário, escolher um outro dia, né? Mas também pelas nossas ocupações e por tudo aquilo que tínhamos para fazer, acabava nós não tínhamos o momento propício para isso. Mas fato é que pode acontecer, né? Desses momentos, né? Eu quantas vezes também disse, vou orar aqui, né? Hoje estou cansado, não vou criar um ambiente, vou orar aqui deitado na cama mesmo, e a oração, acordei no outro dia só, não orei nada, né? Então, um momento que não foi aproveitado para nada em relação a Deus. Deus abençoou o meu sono, porque Deus é misericordioso, né? Mas quantas vezes também acontece ao contrário, né? A gente não quer orar, a gente tá lá, né, dizendo, hoje não, e aí chega de madrugada, você tá podre de sono, mas você não consegue dormir, parece que tem algo te incomodando, aí eu digo para você, se você não consegue dormir à noite, levante para orar. Levante para orar que o sono vem rapidinho. Porque daí você vai ver a guerra espiritual que é, né, você levantar de madrugada para orar. Levante para orar na madrugada, que você vai ver que olha, se você sofre de insônia, levante para orar. Levante para orar que você vai dormir rapidinho, pode ter certeza disso. Tá bem? Então, a oração, brincadeiras à parte, ela vem então para fortalecer a nossa fé. Então, por isso que há uma guerra muito grande, né, entre carne e espírito, porque a oração ela tá ligada ao espírito, e tudo que a carne quer é que a gente não venha alimentar o espírito. Então vem tudo que é tipo de coisa para fazer com que a gente não venha orar. Então, se a gente for orar com o celular do lado, aí já viu, né? Mesmo que não vai conseguir. E isso é outra coisa que a gente precisa ser sábio, né? A gente precisa criar os ambientes para que a gente venha orar, né? Então não adianta a gente tentar de repente ter um momento com Deus, ter um momento de busca com Deus, né? Com outras coisas que venham distrair, né? O nosso momento ali de comunhão com Deus. Eu, por exemplo, e aí eu digo para vocês que antes mesmo da gente ter todas essas tecnologias, eu sempre fui muito ligado à música, né? Então eu sempre gostei de buscar a Deus em todos os momentos, né, que eu estou em casa, ou estou trabalhando, ou estou fazendo qualquer coisa, eu estou sempre com alguma música tocando, sempre tocando alguma música. E também, nos meus momentos de oração a Deus, é sempre muito regada a música. A música me leva muito a Deus, né? Então, através da música, eu consigo, muitas vezes, ter os meus momentos de oração e ter os meus momentos íntimos com Deus, sempre ligado à música. Claro, tem os meus momentos de oração, né, em família, com a Milka, enfim, mas através, né, muitas vezes da música me leva muito aos meus momentos de oração, meus momentos de busca com Deus. Então, cabe a nós entendermos, né, qual a linha que a gente pode adotar para conseguir ter um momento bom, né, um momento de qualidade e de busca com o Senhor. Então, ali um exemplo, uma planta que não é regada seca e murcha. Da mesma forma, o cristão que não ora enfraquece espiritualmente, perde a sua vitalidade. Então, muitas vezes a gente se pergunta, por que eu estou tão fraco espiritualmente? Por que eu não consigo mais buscar a Deus? Talvez em algum momento a gente tenha deixado para trás, né, o nosso período de qualidade de oração com Deus. A oração, ela não tem, não há uma receita pronta para a oração, mas nós temos algumas condições de uma oração eficaz, né, de uma oração que, digamos assim, que vai, né, cumprir o seu propósito. Então, as condições de uma oração eficaz, ela é uma oração ao Pai, né, as nossas orações, elas devem ser dirigidas ao Pai Celestial, reconhecendo o seu amor e a sua autoridade. Então, o princípio da oração é sempre reconhecer quem Deus é. Então, dentro da minha oração, eu preciso colocar o lugar de Deus, né, acima de tudo. Então,
é uma oração sempre dedicada a Deus, né? Se for em louvor, louvor a Deus. Se for para pedir, pedir a Deus. Se for para agradecer, agradecer a Deus. Amém? Se for para brigar, brigar com Deus, né? Tem gente que ora brigando com Deus, acha que... Eu conheço a história de uma pastora mesmo, que uma vez ela quebrou uma cadeira brigando com Deus, né? Pegou a cadeira e desmanchou na parede, porque estava lá discutindo com Deus, né? Algo que ela, né, achou que deveria ter razão. Imagina só você tentar discutir razão com Deus, né? Então, mas enfim, cada um tem a sua forma de lidar, né, com a sua oração, né? Então, né, não vá sair destruindo as coisas dentro de casa agora, brigando com Deus, porque não vai adiantar absolutamente nada, tá? Mas, né, tudo dedicado sempre a Deus. João 16, 23, só para a gente embasar isso, vai nos dizer o seguinte: naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Então, sempre em nome de Deus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Sempre assim. Então, o segundo ali vai falar isso, em nome de Jesus, né? Ore no nome de Jesus Cristo, nosso único mediador e intercessor. Então, a Bíblia vai dizer isso, né? Que Jesus, né, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, não há outro mediador. Não há outro. Então, as nossas orações, elas são sempre levadas em nome de Jesus, né? Então, Jesus sempre será o caminho, a verdade, a vida, e ninguém consegue ir ao Pai se não for por ele. Por mais caminhos que venham se apresentar nas nossas orações, é sempre ele o caminho, a verdade e a vida, né? Um versículo muito dito, muito falado, né? Principalmente aí diante das ambiências, né, eleitorais, né? Foi um versículo muito falado, mas pouco compreendido, né? Então, talvez seja um dos versículos mais populares que se tem, né? Que é o que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim, né? E talvez seja um versículo que é tão incompreendido na sua natureza e na sua profundidade, né? Que é o versículo que coloca Jesus como centro de tudo, né? Inclusive das nossas orações. A oração, ela deve ter um terceiro elemento, que é no Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo guie suas orações com gemidos inexprimíveis. Judas 1:20 vai falar dessa ação do Espírito Santo como intercessor, né? Como aquele que fica ali mediando a nossa oração diante de Deus. Então, a busca do Espírito Santo, ela acaba sendo essencial também como elemento da nossa oração. Nós vamos ter ainda, dentro do estudo, uma parte para falar só a respeito do Espírito Santo, então a gente aprofunda mais depois no estudo. Aí vem aquele princípio que eu coloquei lá no início: a nossa oração deve ser pela fé, é pela fé que nós oramos, porque senão a oração é um ato, né, é um ato, digamos assim, simplório, né, se ela não for pela fé, né, porque oramos, né, falando, né, mas sabemos que pela nossa fé estamos conquistando quando oramos, né? Então, creia sem duvidar que Deus é poderoso para responder às suas orações. Então, é pela fé que nós vamos crer, né? Pela fé que nós vamos crer que aquilo que estamos orando tem poder para acontecer. Então, como eu disse ali, a oração, ela tem o poder de transformar ambientes, a oração, ela tem poder de transformar situações, a oração, ela tem poder para muita coisa, né, na nossa vida espiritual, como a Manu colocou lá dentro do ônibus, para acabar com um momento ali de conflito, né? A oração tem poder para acabar com os nossos conflitos existenciais, espirituais, enfim, a oração tem poder para tudo isso. E um quinto elemento de uma oração eficaz, ela deve ser segundo a vontade de Deus. E aqui vem um ponto-chave, né? Porque muitas vezes nós oramos achando que Deus, na nossa oração, nós queremos condicionar Deus. E nada condiciona Deus, né? Então, a nossa oração, ela sempre tem que terminar segundo a vontade de Deus. Porque até mesmo para sermos abençoados, a gente precisa estar preparado. Então, a gente quer tanto uma bênção, mas a gente precisa estar preparado. Me lembro de alguns testemunhos históricos e icônicos, né, da igreja, né, de algumas pessoas que oravam, por exemplo, né, eu me lembro de uma irmã que orou muito a Deus pedindo um carro. Aí ela foi dar o testemunho dela, ela disse: olha, irmãos,
eu pedi muito a Deus um carro, Deus me deu um carro. Só que só tem um detalhe, agora eu preciso aprender a dirigir, né? Então, aquela coisa assim, tipo, Deus me abençoou, mano, Deus me deu um carro, mas eu não sei dirigir. Então, para que eu vou precisar de um carro se eu não sei dirigir, né? Então, muitas vezes a gente quer condicionar aquilo que a gente quer à vontade de Deus, e muitas vezes não é bem assim. Então, a gente precisa primeiro, em qualquer esfera daquilo que a gente vem orar a Deus, primeiro se submeter à vontade de Deus. E aqui é que está o grande desafio da nossa vida cristã, é se submeter à vontade de Deus. Entender que muitas vezes aquilo que eu vou pedir, eu posso até receber, mas não vou receber no momento que eu quero, mas é de acordo com a vontade de Deus. Então, as nossas petições, elas devem sempre estar alinhadas com a vontade perfeita e agradável de Deus. E por que nos submeter à vontade de Deus? Porque justamente a Bíblia diz isso, que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Muito diferente da nossa, né? Que muitas vezes não é boa, não é perfeita e também não é agradável. Então, nos submeter à vontade de Deus, entender que quando as coisas acontecem, glória a Deus, é pela vontade de Deus. Ah, mas as coisas não aconteceram ou não aconteceram da maneira que eu quis. Eu preciso entender que a minha vontade, ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável como a de Deus é. Então, a nossa oração, ela deve estar sempre ali em consonância com a vontade de Deus. Então, entendermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Um exemplo, fé e obediência são as chaves douradas que abrem as portas das respostas divinas e liberam o poder do céu sobre as nossas vidas. Amém? Avançamos? Os obstáculos da oração, e aqui a gente pincela muitas vezes o que não deixa com que a gente venha a ter períodos de oração com Deus, o que impede as nossas orações de serem respondidas. Muitas vezes os pecados não confessados. O pecado oculto, ele cria uma barreira entre nós e Deus, impedindo que nossas orações cheguem até o trono da graça de Deus. Então, muitas vezes os pecados que nós não confessamos, os pecados que nós temos ocultos, fazem com que nós venhamos ter um afastamento de Deus pela oração. Ou muitas vezes nos levam até a não querer orar, por conta do pecado, né? Então estamos em pecado, já achamos que somos indignos de chegar a Deus. E essa é uma grande inverdade, né? Uma grande mentira. Quando nós achamos que somos indignos por conta dos nossos pecados, né? Então, aqui é que deve entrar uma oração de quê? De confissão de pecados, de confessarmos a Deus o nosso pecado e restabelecermos o nosso relacionamento com Ele. Falta de perdão é outro ponto que muitas vezes nos afasta de um período de oração. A mágoa e a falta de perdão fecham as portas do céu. Nós devemos perdoar para sermos perdoados. Então não adianta a gente querer pedir perdão a Deus por um pecado que cometemos se não conseguimos perdoar a quem nos ofendeu, enfim, né? A própria oração do Pai Nosso vai falar a respeito disso, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então as pessoas oram muitas vezes o Pai Nosso, que é a oração universal, mas não se dão conta daquilo que estão orando. E a oração do Pai Nosso, ela vai falar todas essas coisas, né? Ela vai falar a respeito da vontade. O que a oração do Pai Nosso diz? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a minha vontade? Não, é a vontade de Deus. Estou orando na vontade dele, né? Então, a gente precisa entender isso. Egoísmo e motivos impuros. Pedir apenas para satisfazer paixões pessoais desagrada a Deus e torna a oração vazia, né? Então, o nosso egoísmo e muitas vezes a impureza que há nos nossos motivos fazem com que nós também não venhamos conseguir ter uma oração harmoniosa com o Senhor. Desarmonia no lar, conflitos familiares, especialmente entre cônjuges, prejudicam a eficácia da oração, né? Então, aí, para quem, né, tem família, para quem é casado, enfim, né, essa desarmonia no lar muitas vezes faz com que nós não venhamos conseguir ter uma ambiência de oração também em família. Dúvidas e incredulidade. Orar duvidando é como ser levado pelas ondas do mar e aí não receberemos nada do Senhor. Então, a dúvida e a incredulidade nada tem a ver com a nossa fé. Quando nós temos fé em Deus, né, passamos a jogar
de lado, né, as dúvidas e a incredulidade. Então, devemos buscar ao Senhor com convicção, sabendo quem Deus é, sabendo que Ele é fiel para cumprir toda a boa obra nas nossas vidas. Então, um exemplo, uma linha telefônica com interferência não transmite bem o som. Assim, a oração quando há pecado, mágoa ou dúvida no coração. Há o que a gente chama na comunicação, quando a gente estuda comunicação, há um ruído na comunicação, que faz com que a gente não consiga se comunicar, né? Então, a oração, ela precisa, né? A gente precisa driblar essas coisas, né? Resolver essas problemáticas para que a gente venha a ter um momento de oração firme com o Senhor. Níveis de oração, amadurecendo na vida de oração. Então, quando a gente chega a um nível profundo de oração com o Senhor, nós passamos então a interceder pelos outros, né? Interceda pela sua família, pela igreja, por líderes, cidade, nação, com amor e também com compaixão. Nós passamos a orar por situações em que muitas vezes nós nem somos participantes, mas nós oramos, né? Por quê? Porque já estamos em um nível de amadurecimento de oração. Nós oramos por nós mesmos, aí são as petições, apresentando as nossas necessidades e se consagrando ao Senhor e entregando os nossos caminhos a Ele. E aí, Deus como centro da adoração, que isso aqui é primordial, sempre colocar Deus como centro de tudo. Gratidão, louvor e adoração pura, exaltar a Deus por quem Ele é e não apenas pelo que Ele faz, ou seja, não somente buscar as mãos do Senhor, mas também buscar a sua face, buscar o seu coração em adoração a Ele. Não sendo, né, aquele filho interesseiro que só vai ao pai para buscar aquilo que está precisando, né, mas que nós possamos também buscar a Deus em adoração a Ele por aquilo que Ele é. Um exemplo, o cristão maduro não ora apenas por suas próprias necessidades, mas intercede fervorosamente por sua família, igreja, comunidade e nação. Podemos passar? Formas de oração. E aqui a gente entra, então, em algumas formas de oração, né? A oração privada, né? Que é um encontro pessoal e íntimo com Deus, que é aí a oração que a gente faz no nosso lugar secreto, aonde Ele vem secreto e nos recompensa, né? A gente vai ver Mateus 6,6. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, muitas coisas que nós vamos conquistar publicamente, nós vamos conseguir somente no secreto, somente quando lá ninguém nos vê, né? Então, muitas vezes nós orarmos na igreja, que é um ambiente deveria ser, né, um ambiente já apropriado para isso, se torna muito fácil, mas muitas vezes orar no secreto é mais difícil, né? Então, nós precisamos, né, seguir isso, porque também é uma ordem do Senhor, né? Quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, né? Porque lá tu vai estar em secreto com o teu Senhor, tu vai estar em secreto com o teu Deus. Oração de concordância, 2 ou 3 reunidos em acordo espiritual, quando concordam com o Pai Celestial, Ele atende. Isso aqui é uma realidade muito comum aqui a nós, né? A nossa igreja tem isso, né? Por muitas vezes a igreja aqui faz propósitos de oração, agora há pouco tempo atrás, né, acho que estavam fazendo aí todo sábado 12 horas de oração na igreja, momentos em que, né, os irmãos se reúnem para orar. Nós tínhamos aqui também, entre nós aqui, ficamos acho que 2 anos, né, Milka, orando, né, entre um grupo de pequenos irmãos, né, buscando pela igreja, buscando pela cidade, buscando pelas nossas vidas e, acima de tudo, buscando ouvir a Deus. Então, uma oração com um propósito definido, né, uma oração de concordância, reunindo também mais pessoas e mais irmãos. E isso é importante que se faça também, e isso também vai nos estimular a orar. Oração coletiva, a igreja unida em oração fervorosa, o poder pentecostal que move os céus e a terra, né? A gente vai ver lá em Atos 4:31, né, um momento de oração, né, dentro de Pentecostes, né, que também trata a respeito desse mover coletivo baseado na oração. E aí tem como exemplo a oração da igreja primitiva, moveu o poder de Deus de forma extraordinária, e esse mesmo poder ainda está disponível para nós hoje. Então, através da oração, nós podemos mover os céus. Recursos e armas da oração, recursos divinos, né? A palavra de Deus,
a espada do Espírito, viva e eficaz, que discerne pensamentos e intenções do coração. Então, através da palavra de Deus, que nós temos aí a espada do Espírito, né, que vai aí discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções no nosso coração. O Espírito Santo, nosso ajudador divino, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses os recursos divinos. As armas espirituais, o nome de Jesus, a autoridade suprema no céu e na terra, né, dentro das nossas orações. O sangue de Cristo, que tem o poder para purificar, né, em nosso Redentor eterno. E o poder do Espírito, a capacitação sobrenatural para a vitória. Então, aqui, os recursos divinos e as armas espirituais que a gente deve seguir dentro, né, da nossa rotina de oração, o que a gente deve buscar também como auxílio. O cristão que ora fundamentado na palavra de Deus e revestido do poder do Espírito Santo é invencível nas batalhas espirituais. Tá bem? Então, quer vencer, quer vitória, vai para a oração. Aqui, vivendo uma vida de oração. Aqui a gente encerra, tá, a nossa aula de hoje. E aqui fica... Aqui eu botei desafio espiritual da semana, mas não é desafio, tá? Eu sempre digo isso, façam aquilo que apraz o coração de vocês. Se vocês acharem interessante, né, aqui tem um esqueminha nesse último slide, tá, que vocês podem fazer durante essa semana, reservando 1 hora por dia, separando diariamente o seu tempo com Deus, priorizando este momento de encontro sagrado acima de todas as outras atividades. Então, diante de todas as atividades, né, às vezes é difícil, mas por isso que está como um desafio espiritual, reservar 1 hora por dia, tá? Tire aí 1 hora por dia. Monte a sua lista de oração, escreva os seus pedidos, interceda com fé, depois anote as respostas que Deus conceder para fortalecer a sua confiança. Então, para você poder montar um esqueminha também ali dentro da sua lista de oração, anotar aquilo que Deus fala ao seu coração naquele dia é muito importante, é interessante, para depois você poder recorrer, né? Escolha alguém para interceder, tá? Então você pode aí selecionar uma pessoa específica para interceder durante toda a semana, orando com propósito e amor genuíno. E o quarto, leia um salmo por dia. Por que a gente colocou salmos aqui? Porque Salmos é um livro que eu acho que nos inspira à adoração, nos inspira a momentos com Deus, nos inspira à oração, tá? Então, mergulhar na beleza dos Salmos, que é um livro poético, permite que a palavra de Deus transforme sua mente e coração diariamente. Lembre-se, a oração constante gera comunhão profunda com Deus, poder espiritual para o ministério e sensibilidade aguçada para a voz do Espírito Santo. Então a gente muitas vezes se questiona, por que eu tenho tanta dificuldade de ouvir a Deus? Por que a gente tem tanta dificuldade de ouvir a Deus? Porque simplesmente não falamos com Ele, né? Então, o relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. A partir do momento que nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Então, como que nós vamos querer ouvir a Deus se não conversamos com ele? Então, a oração é a forma que temos de conversar com o nosso Deus. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa? O microfone está aberto para qualquer dúvida ou qualquer colocação que vocês desejem dialogar aqui com a gente.